Olá, o Papo de Mãe está no ar. O diálogo com o seu filho adolescente anda difícil? Do tipo, você fala e ele não escuta, ou ele fala e você não entende? Essa fase da adolescência pode não ser fácil mesmo, nem para os pais, nem para os filhos. E tentar estabelecer uma boa relação pode ser a chave para atravessar o período sem grandes traumas. Veja os destaques do programa. Beth, falta diálogo entre os pais e os filhos adolescentes? Pensando no seu caso, por exemplo, olhando para trás, você acha que faltou diálogo? Eu acho que faltou diálogo, sim, faltou escuta. Vamos ver o que as pessoas aqui na rua acham das mães que param de falar com os filhos e que conselhos elas têm a dar. Então nós vamos conhecer as mães que já estão aqui hoje. Estão aqui a Vânia, a Maria Ivonete, a Bernadette. Obrigada por terem vindo. E a gente quer saber aí como é que anda o diálogo de vocês com os filhos, né? Vânia, você tem quantos filhos? Duas. São duas meninas. Isso. Elas estão aqui? Então, a Natália, de 16 anos, e a Thaís, de 8. Com a Thaís, você tá tudo bem? A Thaís de 8 tá... Já tá. É que como ela tem uma irmã, essa diferença de 8 anos entre um e outro, você percebe que ela já quer fazer, agir como ela vê a irmã agindo, né? Às vezes em algumas coisas assim. Já está antecipando a adolescência. Eu acho que sim, eu acho que acaba acontecendo isso. E o diálogo com a mais velha, como é que tá? É tranquilo, essa é aquilo que não escuta, né? A gente fala, eles não escutam. Acho que agora já até passou um pouco, mas teve aquela fase do... Eu não entendo o que ela fala, porque é uma linguagem totalmente diferente, mas eu acabei tentando, acabei conseguindo corrigir isso um pouco. Mas acho que o problema que todo mundo tem com... É um novo desafio para os pais, a adolescência? Eu acho. Eu acho que sim. E hoje em dia eu acho que é uma coisa que tá difícil. O que você sentiu assim que mudou? Assim, ela, sei lá, conversa mais agora com as amigas, as amigas mais sabem com as tudo, amigas, os pais não. mais com as amigas, o tempo ela sobe, tá com as amigas lá embaixo, aí sobe, vai pro quarto e já vai de novo conversar com as amigas. Então, assim, porque daí tem o tempo telefone. Isso é o tempo todo, né? Isso às vezes ela me manda mensagem, ou pelo celular, ou por WhatsApp, ou dentro de casa. Outro dia eu me dei conta, eu falei, nossa, ela tá me mandando mensagem, já tá lá no quarto dela, eu tô no meu quarto, ela tá me mandando mensagem. E você respondeu a mensagem? Não respondi. Você foi lá responder pessoalmente, né? Não respondi, até porque eu não vi, mas já calhou dela me mandar, eu abri a porta e falei, escuta, eu tô aqui do lado, você tá me mandando mensagem dentro de casa. E a Maria Ivonete tem quantos filhos? Bom, tenho 3, né? Adolescente, a Nathalie de 15, o Fábio de 10 e o Renê de 20. Quem que veio aqui? Veio o Fábio e a Nathalie. O Fábio tem? 10. 10. O Fábio já está como a filha dela, já está entrando na adolescência ou ainda é bem criança? Não, o Fábio ele é bem tranquilo, né? Ele é mais assim... Ele ainda tá ligado na era dos videogames, né? Ele é mais infantil. Agora a Nathalie não. Ela tá com 15? Ela tá com 15. E como é que tá o seu diálogo com ela? Agora tá mais fácil, mas já teve difícil. Ano passado ela me deu um pouco de trabalho, porque ela ficou meio rebelde, né? Se misturou com as amigas na escola. E aí cada pai tem uma criação, né? E a gente preserva muito os valores de família, né? E tem coisas que lá em casa, eu e o Fábio, quando a gente conversa com meu marido, a gente acha muito cedo. Então eu podo a Nathalie de muitas coisas, né? Agora ela já tá mais compreensiva. Mas internet, celular constantemente. Quando eu tirei o computador da Nathalie, nós percebemos que ela ficou mais interativa, porque ela ficava constantemente dentro do quarto, 24 horas na internet. Daí ela ficou uma semana sem computador, ela já ficou mais na sala, já conversava mais, entendeu? Já queria participar mais das coisas. E para comer, tudo no computador, tudo. Chegava da escola, computador. Então... Nossa, parece que tem que ficar conectado o tempo todo. O tempo todo. Mas quando você precisa, vocês conseguem conversar com ela, ela escuta? Sim, ela é uma ótima menina, né? Não me dá problema, assim, ela não vai pra balada, não... O programa dela com as amigas hoje é mais cinema, né? A gente se reúne em casa, ela vai pra casa das amigas, assim, bater um papinho. Você acha que hoje você consegue ter esse diálogo, assim, você fala, ela entende o que você fala, ou às vezes ainda é difícil? Olha, como todo adolescente, é porque a gente fica muito em cima, porque se a gente não ficasse, ela daria muito trabalho, mas a gente fica, a gente poda, a gente não deixa de maneira nenhuma ela fazer o que quer, a gente dá os ensinamentos corretos. Muitas vezes ela questiona, porque ela é muito presa, mas não é que ela é muito presa, é que a gente tem medo
dessa maldade que está aí no mundo. Então, eu preservo ela de algumas coisas, ela fica meio chateada, às vezes fala, mãe, a mãe de fulano deixa, a mãe de ciclano, você não deixa, por quê? Eu falo, porque eu te preservo de muitas coisas ruins lá fora. Né? Acho que você ainda não tem idade suficiente para ficar aí muito solta. A gente ainda vai passar por tudo isso, hein? E a Bernadette tem quantos filhos? Um filho, Ele tem quantos anos? 15 anos. Ele não veio? Não veio. Tá tão difícil assim o diálogo que você não convenceu ele a vir. Não dá para convencer. Como que ele chama? Victor. Vitor. Então ele é filho único? Filho único. E como é que tem sido para você esse desafio do filho adolescente? Então, Mariana, é um aprendizado para mim também. É assim, porque só eu e ele no apartamento, né? E eu tive o Vitor já numa fase já mais madura, quase aos 40, né? Então, na verdade, quando ele nasceu, eu tinha 37. Então, para mim, imagina a minha educação conservadora, aquela coisa de mãe, de pai, que olhava para você se você já sabia exatamente o que estava... eu estou aprendendo a lidar com isso agora. Né? É uma coisa complicada, porque você veio de uma educação conservadora, mais difícil, né? Não era, imagina, você sai, vai pra balada, não era assim. Você acaba tendo dificuldade de se impor com seu filho, de fazer com que ele te obedeça, te respeite, é isso? Hoje em dia tem, além de tudo, esse desafio também? Tem o desafio. É assim, não tenho dificuldade, é difícil a relação mesmo. Ele é um menino do bem, educado e tudo mais, mas é difícil. Então, é assim, por um lado, você quer deixar para ele, dizendo, olha, eu confio em você, eu confio, a gente conversa, quando eu chamo para conversar, desliga tudo, som, ele toca guitarra, e anda de skate, e computador, quer dizer, tudo concorre comigo. Mas aí eu faço ele parar com tudo para a gente conversar. E a conversa... assim, a impressão que dá, você percebe quando entra para um ouvido e sai para o outro. É porque eles estão nessa fase que eles querem ser mais independentes, né? Querem acham que tomar sabem, decisões. Eu tenho diálogo com ele, mas eu é que chamo. Então vamos saber da opinião dos nossos especialistas convidados, né? Olha, a adolescência é complicada mesmo para pais e filhos. As relações ficam mais difíceis, as preocupações aumentam e é preciso administrar com calma essa fase cheia de novas experiências para todos. E quem vai nos ajudar neste papo, trazer uma luz para todas essas situações, são a Cláudia Afonso, psicóloga, porta-voz do livro Transforme Seu Adolescente até Sexta. Estou mostrando aqui para o Reginaldo. E a gente conta também com a participação do Léo Freiman, psicoterapeuta, autor do livro Meu Filho Chegou à Adolescência e Agora? Como Construir um Projeto de Vida Juntos. Obrigada pela participação dos dois. A gente vai falar um pouquinho dos livros. Mas eu queria saber antes, eu fico pensando, né? A gente ainda não tem filhos adolescentes, mas nós já fomos, né? Adolescentes. Eu acho assim, é uma fase difícil para os pais, mas é difícil também para os adolescentes, né? Fundamentalmente porque o cérebro muda. Né? Existem 3 grandes mudanças, eu fiquei muito feliz aqui ouvindo as mães, que vocês estão equacionando muito bem boa parte dessas mudanças. A primeira delas, a gente perde 1/3 dos receptores de um neurotransmissor chamado dopamina. Quando a gente fica feliz, vendo algo bonito, ouvindo uma música boa, comendo um chocolate, o cérebro libera dopamina, neurotransmissor da felicidade. Na adolescência, a gente perde 1/3. Então, você imagina que, de repente, isso pode ser a partir de 9, 10 anos, ou um pouquinho depois, 11, 12, de repente o mundo fica 1/3 mais chato. De repente você fica num mau humor louco. Isso não é hormonal. Isso não é hormonal. Isso é cerebral. Muda a arquitetura do cérebro. Olha, que interessante. Coisas que antes eram legais passam a ser chatas. Aquele professor que eu adorava, eu passo a detestar. E às vezes o que a Bernadette falou, às vezes o filho, ele quer ficar um pouquinho mais isolado, não quer falar mesmo. Esse silêncio às vezes é natural, é uma fase assim de... Ele está se descobrindo mesmo? Isso vem também por uma outra mudança cerebral. Nessa fase a gente tem muita célula espelho, cresce muito um tipo de célula especial chamada célula espelho que é responsável pela imitação. A gente desde bebezinho já tem isso, né? A mãe está lá olhando no bercinho, a criança sorrindo para o bebê já sorri para a mãe.
essa imitação nos ajuda a entender quem é amigo, quem não é ao longo da vida. Na adolescência explode o número de células espelho. Por isso que é um amigo, tudo é um amigo. Vai sair na balada, como é que você vai, com que roupa você vai, como é que você vai. Você vê tudo igual, parece assim, um monte de ganso, assim, sabe? Uma revoada, é uniformizado mesmo. E nessa hora eu olho pro lado, aquela mãe, aquele pai, não tem nada a ver comigo, minha célula espelho não se identifica com esse cara. Então, é normal que tenham fases em que eu não preciso do meu pai, eu não quero saber da minha mãe. Aí a mãe fica magoada, fica no mimimi, não quer me ver. É como se fosse uma falha da mãe, não é. Não, e Cláudia, não quer dizer que os filhos não gostam dos pais, né? Eles só estão numa fase diferente aí, numa fase de descobertas, de acreditar que ele tem que se inserir mesmo no grupo, né? Sim, porque além das questões, né, cerebrais, que vão estar totalmente ligadas ao comportamento que o seu adolescente vai expressar, né? Tá numa fase de desenvolvimento da sua autoconfiança, né? Então, tudo aquilo que na infância quer imitar, quer parecer, quer usar o seu sapato, né? E aí a mãe fica brava porque não sabe pisar direito ainda, né? E aí na adolescência você morre de saudades disso porque você quer que ela use alguma coisa. Ela não porque antes a mãe é o máximo, depois a mãe não é mais o máximo, aí a mãe precisa se colocar nessa nova posição. Sai da fase do manhê pro rapidamente, né? Até que ponto? Respeita o silêncio do filho ou tem que quebrar o silêncio e ir lá e conversar? Tem algumas indicações assim de quando é necessário a aproximação e quando é necessário o respeito pela individualidade? Eu acho que uma das coisas fundamentais deste livro é o diálogo respeitoso, né? Então tem o silêncio, que é o silêncio necessário que todos nós precisamos, seja adulto, criança, adolescente, né? Então é um silêncio necessário, mas existe o silêncio que está estranho, né? E os pais, nessa supervisão até que você colocou, que faz, né, na sua casa, com os seus filhos, precisam estar atentos se esse silêncio é um silêncio demasiado, se é um silêncio de uma reclusão, de que alguma coisa não está bem, não está acontecendo como de costumeiro. Se cheguei da escola e me fechei no quarto, né? Aquela batidinha na porta, tá tudo bem, mas não sai mais de lá. Né? O que está acontecendo? Né? O que aconteceu fora de casa? Ou o que está acontecendo dentro de casa que é preciso ser conversado? Né? O que fala o livro, Léo? Tem dicas também? Assim, Tem muitas dicas. Eu trago aí quase 20 anos de experiência clínica, escutando tanto pais como adolescentes. Eu falo dos 4 tipos de pais. Existem os pais permissivos, os autoritários, os negligentes e os participativos. E o efeito disso na saúde, na autoestima, na vida escolar. Dou algumas pistas de como ajudar o filho a escolher uma profissão hoje em dia, qual é o papel do pai aí na formação do projeto de vida. A necessidade do compartilhamento de papéis entre pai e mãe. Já não dá mais para ser aquela coisa de mãe cuida disso, pai cuida daquilo, isso já não funciona. A necessidade da unidade entre a casa e a escola. Não tem esse papo de eu trabalho o dia inteiro, não tem tempo de olhar a lição de casa. Isso não existe, não vai funcionar, vai custar caro. E, finalmente, eu falo de forças de alma que formam um lar, da diferença de uma casa e de um lar. Né? Você pode ter uma casa linda, uma mansão com piscina, sauna e mordomo. Quer dizer, isso não é um lar. Você precisa estar presente, os pais precisam participar, mesmo que dê trabalho, que às vezes os pais não têm paciência, mas precisa estar presente, precisa participar. Não tem como não ter paciência, tem que ter paciência. Não existe esse luxo de não ter paciência. Se tornou pai e mãe, tem que aprender a ter paciência. Tem que aprender, porque a verdade é a seguinte, em educação, se dá trabalho fazer, vai dar mais trabalho não fazer. É como escovar o dente. Não quero escovar. Vai ter cárie e vai perder o dente. Não tem papo. Não tem delegar para a mãe, não tem estou cansado, não tem a escola cuida, não tem uma hora ele vai cair em si e não tem eu estou cansado. Não tem essa. Uma vez uma mãe veio no consultório e falou, doutor Léo, não aguento mais, já entreguei para Deus. Falei, querida, te dá uma novidade, Deus entregou para a senhora. Não, você vai para cá fazer terapia com a minha colega, eu vou para cá fazer terapia com o seu filho, porque não dá para se dar esse luxo. Como não dá para se dar o luxo, como eu falei de não escovar dente, ou dar comida para o cachorro só a hora que eu quero.
Confiança se constrói. Diálogo é muito mais do que palavra. Diálogo é tocar. Diálogo, às vezes eu estou vendo televisão com o pé dado. Esse é o diálogo, esse é o contato. Diálogo não é só palavra. Quer dizer, não precisa, sei lá, necessariamente falar, não, conversar. você tem que criar um jeito de se importar no coração do teu filho. E o truque para isso é você dar clareza de que você se importa com ele. Que a gente observa hoje uma bananização dos pais, não é nem banalização, bananização. Os pais estão bananas. É a geração mais covarde, mais egoísta que a gente teve em todos os tempos. Porque esse papo de eu não tenho tempo, mas é difícil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil a adolescência, em época nenhuma. Adolescente é um ser transgressor, é criativo, é empreendedor, é ousado, é folgado, rompe limite e precisa ser. Porque essa é a terceira mudança neurológica. Essa área do cérebro, chamada córtex órbito-frontal, que fica aqui entre as órbitas do olho, é a última que amadurece. Por quê? Olha que bonito que a natureza nos deu esse presente. Para a gente não ter a visão do risco, para a gente não ter medo, para a gente não pensar nas consequências. Por quê? É a fase que eu estou escolhendo uma profissão, que eu tenho que atravessar, às vezes, uma festa inteira para chegar naquela menina que é uma gata, que eu vou tocar numa banda na frente de 500 pessoas. Imagina se eu vou ficar calculando muito risco. Então, é normal. Mas ainda bem que tem o pai e a mãe para calcular o risco mesmo, exato, porque aí vem um cérebro um pouco mais maduro, espera-se, e que hoje não está, porque hoje são os pais que estão mais bananas. A adolescência é essa fase de não ter medo, de ousar. Então, olha, a conversa continua daqui a pouco e nós vamos falar também, tirar algumas dúvidas sobre como falar de sexo com os adolescentes, né? Então, a gente vai receber no estúdio a ginecologista e sexóloga Carolina Ambrogini. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa e um papo pelas ruas sobre a falta de diálogo entre pais e filhos. Você se dá bem com a sua mãe? Não. Não? Por que não? Acho que porque ela é meio neurótica e ela me fez neurótico também. Meio que podou minha imaginação, assim. Mas ela é legal, só que eu fico revoltado. Mas vocês já ficaram sem se falar? Não, ela não para de falar. Nem eu. E você tenta, de alguma forma, amenizar essa relação complicada que você tem com a sua mãe ou você já desistiu? Não, eu sempre tento, mas é que eu sou uma pessoa difícil, ela é uma pessoa difícil também. Tem que entender, porque se eu me ferrar, é ela que vai cuidar, né? Você se dá bem com seus filhos? Meu filho, graças a Deus. Sou muito feliz por ter ele. É um filho maravilhoso. É um filho que é tudo, é minha vida. Vocês nunca brigaram? Já tivemos discussões por a teima dele e eu falar, ele não queria obedecer, ele fazer e dar errado. Mas depois daí, ele viu que quando eu falo, ele tem que ouvir. Você consegue imaginar por que alguém para de falar com a mãe? Pode ser, pode ser. Porque tem mulheres e mulheres. Tem mulheres que não nasceram para ser mães, assim como homens também não nasceram para ser pais. O que você diria para as mães que às vezes ficam anos sem falar com os filhos? Eu diria para elas que elas soubessem entender o filho delas, para que eles pudessem entender elas, apesar de ter muito filho rebelde, mas eu acho que isso vem da criação. Porque o meu filho eu criei do meu jeito, nunca bati no meu filho, mas ele é um bom filho para mim. Você nasceu dela, foi ela que te deu a vida. Independente do que aconteça, independente do jeito que ela vai te amar sempre. Ela é a sua melhor amiga. Não importa o que aconteça, não importa que você brigue, não importa o que ela fale para você, ela sempre vai ser sua amiga. Na hora que você bater o pé e falar, mãe, ela vai estar lá para te ajudar. Esperar que o adolescente tenha grandes limites é uma utopia, né? Mas esses limites precisam ser, né, colocados de uma forma adequada, respeitosa
exposta, né, dialogada, para que, Acho que se assim possa como, chegar num... Assim, não sei, mas como com as crianças, pode ter alguns combinados também. Mas sabe o que eu me questiono? Essa coisa de ter que negociar tudo, ter que explicar tudo. Tem coisa que não tem que explicar. Tem coisa que, por exemplo, tem bebê. leis. Tem leis. Antes dos 18 anos. É lei. Dirigir. Exato. É lei. Exato. E não é só porque é lei, além de ser lei, porque tem até um capítulo do livro que eu falo, chama Neurociência da Frustração. Eu digo assim, dê ao seu filho o melhor presente do mundo, o direito de não ter. Exato. Por quê? Porque quando você atende tudo que o filho quer, fala o tempo todo com o filho, o filho passa o WhatsApp, você já está lá preocupado. Esse afã de contato, ou de compra, ou de conexão na internet 3 da manhã, isso vicia o cérebro em ser estimulado, agradado. E falar sobre sexo com os filhos, né? Porque, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, 22% dos adolescentes fazem sexo pela primeira vez aos 15 anos de idade. É nessa fase importante de autoconhecimento e incertezas que a falta de informação pode gerar uma gravidez inesperada ou mesmo a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, agora a gente conta também com a participação da doutora Carolina Ambrogini. Ela é ginecologista e sexóloga. E aí ela pode tirar muitas dúvidas, né? Olá. Oi, doutora, obrigada pela participação. Mais uma vez aqui no Obrigada Papo de Mãe. pelo Fica à convite. vontade, senta ali no sofá, por favor. Olá, tudo bem? Olá. Carolina, eu fico pensando aqui, eu acho que muitos pais têm medo de falar de sexo com os filhos porque eles acham que isso vai incentivar, que eles vão iniciar a vida sexual mais cedo, mas é exatamente o contrário, não é? Exatamente. Os pais, eles têm, assim, vergonha de conversar sobre sexo com os filhos, né? E também tem essa ideia de que se eu falar de sexo, eu vou estar liberando eles para transar, né? E então eles têm esse receio de conversar Mas sobre aí a gente vê, né, isso. que às vezes tem a gravidez indesejada e tem as doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer, eles precisam de informação. É importante essa conversa, né? Se o pai não consegue, qual é a dica aí, Então, é engraçado assim, porque eu recebo muitos pais que levam as filhas, né, no meu consultório, e elas me ligam, né, as mães me ligam antes, doutora, fala tudo, fala tudo. Porque às vezes a mãe não consegue. Tem, sim, mas eu acho que isso é importante que venha da mãe, até para adolescente se sentir à vontade para tirar alguma dúvida. Ah, mãe, o que você acha? Ai, né, eu tô querendo tomar pílula. E pesquisas mostram que quando a família é muito rígida, a família não conversa sobre sexo, os índices de gravidez na adolescência são maiores. Mas quando que a mãe percebe que é a hora certa de falar sobre isso? Eu acho que no início da puberdade já é um bom link para a mãe começar a falar, olha, o seu corpo está mudando, você agora está sob a influência dos hormônios, quando a menina menstrua, é interessante falar, olha, agora você já pode engravidar, você sabe como que acontece a gravidez? Então tem que entrar no cotidiano ali. Bernadette, conta pra gente então, como que foi que você foi falar sobre isso com o seu filho? Foi só quando você soube que ele estava namorando? Conta pra gente e, assim, como que foi a conversa? Se você tiver alguma dúvida, aproveita até. Não, é assim, eu sempre delegava isso pro pai dele, olha, fala com ele, conversa com ele e tudo mais. Quando eu soube pelos meus sobrinhos que ele estava namorando, aí me veio um frio na barriga. Eu falei, gente, e eu sou de uma geração, a doutora deve imaginar, que as mães não conversavam sobre sexo. Imagina, eu tenho 52 anos, minha mãe não falou sobre sexo, nem sobre menstruação, na verdade, era uma coisa muito antiga, muito, né? O que aconteceu? Eu falei, vou ter que encarar, né? Vou ter que encarar. Tomei toda a coragem do mundo, sentei e conversei com ele. E dei um preservativo para ele. Tem que ser uma conversa aberta. Quando esse assunto de sexo vira assim, nossa, precisamos falar sobre isso, vira um tabu, né? Parece que é algo... Quando isso é falado desde da infância com naturalidade,
isso não vai ser aquele assunto, né? Meu Deus, vamos falar sobre sexo. Vamos sentar todo mundo na sala e falar sobre sexo. Então, é ideal que essa conversa flua com naturalidade desde a infância. Quando a criança já começa a apresentar as dúvidas, né? E já inserindo um assunto e aí sobre sempre sexo. Responder as questões de acordo com a idade. Sim, né? de acordo com a idade. Eu acho que hoje em dia, que nem você está falando, os nossos pais não falavam, realmente não. Mas a gente também não tinha onde buscar essa informação. E eles têm isso hoje. Então, muitas vezes você vai falar alguma coisa... Já sabem, né? Mãe, tô careca de saber já disso. Já pesquisaram em tudo quanto é site. Aí vai saber. O doutor Google, né, tá aí. Mas assim, o que eu faço sempre posso estar errada, mas eu insisto no assunto. Eu pergunto sempre. E uma coisa que eu tenho usado são as notícias. Né? Então, sempre que eu vejo uma notícia de adolescente, a grávida, ou pegou uma doença, ou uma matéria especial sobre esse assunto, eu sempre chamo a atenção dele para o assunto. E é bom também que ele sabe que ele tem a liberdade, se ele tiver alguma dúvida, que ele vai perguntar para você, né? E com as meninas, como é que foi a conversa? Já teve essa conversa? Justamente por isso que eu tô te falando. Eu acho que elas já têm, Você não conversou, você não nível de informação, então de vez em quando, olha, toma cuidado com isso, né? Como ela falou, usando sempre algum... Aliás, ela sempre fala, mas você sempre tem que usar algum exemplo, acontece alguma coisa, mas eu acho que ela tá namorando? na prática. Não tá namorando. Já teve um namorado, não deu certo. E com seus filhos, Marivanete, como foi a conversa? Assim? A Nathalie, ela tem, assim, liberdade para falar com a gente nunca teve nenhum pudor lá em casa. A gente sempre conversa de tudo. Lá em casa a gente é muito aberto. A gente impõe o respeito, mas a gente também deixa, sabe, a liberdade. E ela é tranquila. Eu acho importante pontuar aí que quando a gente fala assim, o importante é focar no estudo, tudo bem, mas a paixão na adolescência, ela é muito forte, ela é muito... E a gente não controla a paixão, né? E a menina e o menino apaixonado, mesmo que os pais não autorizem, não é a hora agora. Então, é importante saber lidar com isso. A gente tem que tomar um cuidado de educar um filho sobre fidelidade, sobre intimidade, sobre confiança, sobre autoestima, sobre as sequências das coisas, sobre cumplicidade. Porque o relacionamento não é só o ato sexual, né? Tem todo esse outro lado. A delicadeza, muitas vezes, talvez para você, falar do detalhe do sexo, seja pelo motivo que for, não é confortável, mas você pode falar com o seu filho sobre delicadeza, sobre o respeito, sobre o carinho, sobre o que uma mulher espera de um homem com caráter, com dignidade. A consequência, o medo do que vai acontecer com esse corpo, tem a ver o quanto você ensinou o seu filho a se respeitar, né? Porque, como as mães normalmente costumam dizer, se minha filha se entrega para qualquer um, né? Quer dizer, o que eu ensinei, o que você tem ensinado, em termos de educação, autorrespeito, autovalor, vai fazer a sua filha se entregar, né, com esse temor todo, né, que se fala, né, que os pais comentam tanto. Então tem muito mais a ver com autovalor, com autorrespeito, do que o ato sexual em si, né? A gente vai assistir agora uma entrevista que a Rosângela Santos fez com a Beth Milan, autora do livro Carta ao Filho. Quando você começou a escrever essa carta ao seu filho, a princípio você não pensou em publicá-la? Não. Era uma carta para ele mesmo? Era uma carta porque houve um desentendimento entre nós, ele se afastou e eu precisava estar com ele, precisava entender a razão do afastamento. Então eu comecei a escrever, porque escrever era uma maneira de tê-lo comigo. Então, esse é um recurso que pode ser usado por todas as mães. Mas, ao escrever, a minha relação com ele, pelo simples fato de escrever, foi se modificando, não é? Porque eu fui percebendo coisas que eu não percebia. E eu também fui me dando conta de uma outra Beth que eu tinha perdido de vista, né? Que da minha vida de mulher, de intelectual, da minha formação.
que a função materna encobria. Beth, falta diálogo entre os pais e os filhos adolescentes? Pensando no seu caso, por exemplo, olhando para trás, você acha que faltou diálogo? Eu acho que faltou diálogo, sim, faltou escuta. O modelo que eu tinha era a minha mãe, portanto, eu não estabelecia uma relação de escuta suficientemente intensa. Nós tínhamos uma preocupação, sobretudo, educativa. O filho precisava falar N línguas, o filho precisava escrever bem, o filho precisava desenvolver o seu talento de artista e assim por diante. Mas não teve a escuta necessária, eu acho. Em que momento do livro houve a reconciliação? Já no fim. E aí ele leu? Aí ele leu e fez uma série de sugestões e colocou uma série de perguntas. Se você não explica por quê, como teria sido isso. Quer dizer, o livro cumpriu o papel. Cumpriu o papel. A carta cumpriu o papel. A carta cumpriu o papel. Ela me reaproximou do meu filho, me deu uma consciência nova do meu trabalho, me deu uma vontade de me aprofundar na história familiar. É difícil ser mãe? Eu acho bastante difícil. Eu acho bastante difícil e eu digo, eu ouvi mais de uma vez que ser mãe é uma arte, mas eu digo isso também no meu livro por uma razão que é minha. Quando você, nos primeiros tempos, você tem que cuidar inteiramente, você tem que estar inteiramente disponível. A relação com a criança é uma relação muito feliz. Então, a mãe passa de uma situação de apego, de dedicação quase exclusiva num determinado momento, para uma outra situação em que ela tem que viver com a ausência do filho. Isso não é fácil, nunca foi fácil. A gente se prepara para esse momento também tendo uma vida independente da função materna. Você acha que a adolescência é a fase mais difícil na educação? Pode ser, porque é a fase em que a sexualidade desponta, é a fase em que a criança não está mais fundamentalmente conectada com os pais, mas conectada com os amigos, os colegas. E é nesse momento que a escuta dos pais é fundamental, porque aí é que surgem os desvios, Hoje, se você fosse dar conselhos para as mães que estão começando, que estão chegando nessa fase da adolescência, o que você falaria para elas? Eu sei que a escuta é um recurso poderoso para estabelecer uma relação intensa, profunda, de confiança, Porque o mais importante é estabelecer uma relação de confiança. E essa relação precisa ser estabelecida antes da adolescência, muito antes da adolescência. Quer dizer que a escuta tem que começar lá no berço. Isso que estabelece um elo forte com a criança, com a criança e com o outro, não é? Um elo que não vai se dissolver com o tempo, independentemente do curso da vida. O que você gostaria que esse livro passasse para os pais? Assim? Eu gostaria de transmitir a ideia de que não existe modelo de mãe, E também não existe mãe modelo. Que cada mãe precisa aprender com o filho como ser a mãe dele, Precisa aprender escutando. Bom, vocês conseguem se imaginar numa situação dessa de romper com o filho, ficar um tempão sem falar? Não, a gente às vezes, até a hora que falou esse assunto, eu brinco e falo, a Natália vai lembrar. Às vezes a gente briga, tem alguma coisa, não fala comigo hoje. Dali a 5 minutos eu tô lá no quarto. Então, não, é assim, essa coisa de um tempo indeterminado, de romper, não dá. Ou já aconteceu assim de romper com os próprios pais, de vocês romperem com os pais de vocês? Eu sim, já fiquei sem falar com a minha mãe, mas hoje eu vejo que na época ela tinha toda a razão no que ela me dizia, Eu tive uma adolescência muito conflituosa com os pais. Meu pai era uma pessoa, parecia um militar, mas eu acho talvez pior, muito difícil. Então até os, sei lá, 20 e poucos anos, eu não podia sair de casa, eu não podia ter amigos, eu não podia ter namorado. Então todas as minhas relações amorosas foram
na escola. Vamos continuar no próximo bloco? Vamos? Olha, porque a gente vê que tem bastante assunto, viu? Então a conversa continua daqui a pouquinho. Fique aqui com a gente na TV Brasil. Você tem filhos? Tenho 2 filhas. Você alguma vez deixou de falar com elas? Não, nunca. O que você recomenda para as mães que têm um mau relacionamento com seus filhos? Tem que estar sempre junto. Acho que eu, como sou professora e entendo muito de adolescente, elas são adolescentes, estou sempre junto, conversando o tempo todo. Convívio, tenho muito diálogo com as minhas filhas e procuro ensiná-las muito. E para os seus alunos, quando eles estão em conflito com os pais, o que você recomenda para eles? Eu recomendo que eles conversem muito, que ponham as suas ideias e escutem os pais, porque os pais sempre têm razão. Você ainda não tem problemas de relação mãe e filha com ele? Ainda não, tá cedo, né? Mas você já está se preparando para que na adolescência isso chegue? Como é que é? Já, a gente já procura desde pequeno ensinar a base para ele do que é certo e o que é errado, para justamente no futuro ter um conflito menor. Como você acha que você evita um conflito maior no futuro? Mostrando, né, pegando exemplos bons e exemplos ruins e mostrando que ele pode perder determinadas coisas se ele não trilhar no caminho certo. E que conselho você daria para as mães que param de falar com os filhos? Não faça isso. O afeto da mãe, a preocupação da mãe é o primordial para uma boa educação. Que elas, acima de qualquer situação, elas sempre mantenham o diálogo, que só assim você consegue viver bem com a sua família. E olha só, agora a gente trouxe os filhinhos para bem perto das mães, para fazer vocês conversarem. E para você, como é que tem sido a sua adolescência, né? Boa. Por que você acha que é importante se sentir à vontade para conversar com seu pai e com a sua mãe? Para tirar dúvida, confiança. É muito bom. E você tem essa liberdade? Você pode falar sobre qualquer assunto com seus pais? Você sente isso? Que você tem esse espaço? Tenho. E quando eles falam com você, você escuta? Você acha que eles... nem sempre eles têm razão? Às vezes eu acho que eles não têm razão. Eles não entendem muito o que eu penso. Mas eu escuto. E você tenta falar o que você pensa, assim? Sim. E eles aceitam, assim, o que você pensa? Quando eu tô errado, não. Então, mas tem uma coisa assim, às vezes na hora que você toma uma bronca ou que você não consegue o que você quer, você fica com raiva, fica chateada, mas no fundo depois você se sente cuidada. Sim. Como é que é isso? Eles estão sempre falando, conversando e tem certas coisas assim que eu vejo que eu fui errada e que eu escuto realmente. Tanto que quando eu era menor, minha mãe falava, quando você crescer, você vai ver que eu tenho razão. Eu tô vendo isso com a minha irmã agora. Tô entendendo a coisa que ela tá falando. Aí quando a sua irmã for adolescente, você vai entender outras coisas. Então vamos conversar com a sua irmã. Como você chama? Thaís. Tem quantos anos, Thaís? 8. Como que é ter uma irmã grande, assim, uma irmã adolescente? Mocinha já, né? É muito legal. E também, às vezes... A Natália, ela me ajuda nas lições de casa de matemática da escola. E quando, assim, os amigos dela vão lá em casa e ficam falando a Natália é muito chata e eu fico falando e defendendo ela. Não, a minha irmã não é chata. Que linda! E os amigos dela são legais? São. Você desenha super bem, eu tava vendo. Depois você precisa mostrar o seu desenho. Ela estava desenhando a sua cachorrinha, como que ela chama? Jade. A Jade. Vai ali pegar o desenho da Jade pra gente mostrar. Achou? Vem cá, quem que vai mostrar o desenho? Mostra pro Reginaldo. Quem que você desenhou aí? Conta pra gente. Mostra ali pra ele. A minha cachorra. A Jade. A Natália e eu. E o que você gosta de fazer com a Natália? Você sai com a Natália? Você gosta de fazer alguma coisa com a Natália? Às vezes, teve um dia que a gente foi passear com a Jade e eu fui junto com ela e tava muito calor. Bonito. A gente vê aqui que a irmã... Você viu a sua responsabilidade, você é um exemplo para sua irmã, né? E você como chama?
Fábio. Fábio, você tem quantos anos? 10. E, bom, você é o caçula de 3, né, Fábio? Como é que é ser o caçula lá na sua família? É bem legal, né? Porque recebe mais carinho. E é mais mimadinho, é isso? É, não muito, né? Como é que é a sua irmã? Ela é bem legal, às vezes é chata, mas eu gosto bastante de ficar assistindo televisão com ela. E ela tem muitos amigos, já sai bastante, gosta de sair, de se arrumar. Nossa, o que ela mais faz, quase. O que a sua irmã faz, assim, que te incomoda, que você não gosta? Quando eu quero assistir algum filme, ela vai lá e tira. Ela quer assistir os canais dela. Ah, então você tem que ver um outro programa que a gente fez sobre briga entre irmãos, viu? A gente fez esse programa também. Que é comum, que é normal. Então vamos conversar com a sua irmã agora. Qual é o seu nome? Nathalie. Nathalie, você está com quantos anos? 15. Nathalie, como é que tem sido a sua adolescência pra você? Que a gente já perguntou pra sua mãe como tem sido, agora a gente quer saber de você. Normal, assim. Eu acho que eu passo por coisas que eu acho que todo mundo passa, assim, na minha idade. Quais são as dificuldades que você sente? Você ainda fica num conflito? Puxa, será que eu já sou adulta, não sou adulta? A minha mãe sempre me ensinou as coisas e assim, eu sei de mim, entendeu? Eu não fico com essa de dividida, não. Porque eu não curto muito essas coisas de balada, eu prefiro ficar com a minha família mesmo, com os meus irmãos. Se for pra me sair, tipo, prefiro ir pra casa de um amigo, uma coisa mais caseira. Não gosto muito disso. E como é que é a conversa na sua casa? Por que é importante você se sentir à vontade para conversar com a sua mãe, com o seu pai sobre certos assuntos? Como é que é? Então, não é todos os assuntos assim que a gente fala, não é tudo assim, não. Mas, então, sobre sexo, ela já falou comigo, já deixou bem claro e eu me sinto normal, assim, pra falar com ela sobre isso. Eu acho que na minha casa, a minha mãe é muito mais preocupação, entendeu? Porque meus amigos saem, voltam a hora que eles querem. Não, tipo, os pais ligam e tal. Lá em casa, não é bem assim. Ela se preocupa sempre, minha mãe tá sempre me ligando, sempre perguntando onde eu tô. E aí você vê isso como uma preocupação, não como uma coisa chata. Ai, minha mãe fica me ligando, quer saber. Às vezes é chato. Porque o adolescente, ele gosta também de ser cuidado, né? De ver que a mãe se preocupa, né? Exato, ele gosta e ao mesmo tempo não gosta. Agora, é o que a gente falava, nem tudo a gente tem que estar tão preocupado em ficar agradando o filho sempre. Né? Muitas coisas não são divertidinhas, muitos remédios são amargos, mas são importantes. Quer dizer, os pais não precisam ficar preocupados. Ai, meu filho não vai gostar de mim. Não é campanha eleitoral, é educação. Não é essa coisa de eu quero ser amado, visto. Porque aí a carência do pai e da mãe vira o quê? Um mimo para o filho ou liberdade total. E vai ser pior no futuro, Eu vejo mais adolescentes incomodados com serem largados, sabe? Menina que dorme 3 dias fora de casa e o pai nem dá bola, do que aquela que tem o pai e a mãe mais severo. Porque quando o pai e a mãe é mais severo, pelo menos você tem contra quem argumentar e você tem alguém ali que deixa claro, eu te amo, eu me importo. Quando você é abandonado, essa é a pior dor que o ser humano... E a dor do abandono, a dor social, ela é igualzinha à dor física para o cérebro. Por isso que o abandono ele é tão ofensivo, a criança fica tão triste e o adolescente fica até revoltado. Então, é claro que tem horas que não é legal, né? Ficar ligando, dando satisfação, não sei o quê, aí diz que o celular estava lá, que esqueceu, que acabou a bateria e tal. O adolescente vê todas essas coisas. Uma outra coisa também, às vezes os adolescentes ficam com vergonha do pai, né? Chega na hora de buscar na escola. É até, um mico, né? É um mico, né? E aí os pais têm que entender também, né? Que estão crescendo, que não querem mostrar mesmo que o pai está ali, né? Na e não cola. tem que voltar a buscar o filho na balada e ficar, nossa, aquela tua menina, tua amiga é gatinha, hein? Quer dizer, eu acho que a gente tomar esse cuidado de que participar não quer dizer invadir. Uma coisa que a gente sempre ouve é assim, é muito importante pegar na balada, mais importante do que levar é pegar para ver como volta também, para né? sentir o cheiro, para ver os papos, né? Para ver como é que o filho volta. E até te digo mais, a minha mãe entrava na balada. Você acha que eu gostava? Não, ela me deixava 2 esquinas antes, porque, claro, dá uma vergonha, né? Porque, de repente, tudo é a mãe, de repente, me deixa, não quero nem beijo. Ela me deixava 2 esquinas antes. Ela falava, eu vou entrar, quero saber se serve bebida, qual é o tipo de pessoas, se a cara das pessoas que estão ali é boa ou não. Quer dizer, essa coisa de vou largar meu filho num lugar que vende bebida, eventualmente até droga no banheiro,
e não vou nem buscar confiando na sorte, sorte deixa para bala. Bala sortida é legal, né? Filho ser educado pela sorte não é nada legal. É uma fase a ser aprendida e é um grande presente da vida, porque a vida da gente acontece em ciclos, né? Então, você cresce, casa, tem seus filhos e tal, aí os seus filhos começam a crescer, a passar por adolescência, ou seja, passar por etapas que vocês já passaram, que nós já passamos, né? Então, é um presente que a vida nos dá, da gente revivenciar isso de um jeito diferente. Você estava falando esse negócio da escola, né? Ela teve essa fase de... Quando ela começou, porque ela estuda na mesma rua que eu moro, mas tem que atravessar uma rua. Então, quando ela pôde começar a ir para a escola sozinha, ela não via a hora de ir para a escola sozinha. Ela queria, mas não, eu não acho que era nem por esse lado de que eu não quero a minha mãe perto. Era por se sentir independente, porque eu já... Hoje, ela faz qualquer negócio para eu ir buscá-la. O que você ia falar? Então, eu ia falar que eles dois, eles sempre falavam que, pelo fato do mais velho não ser do mesmo casamento, eu até me preocupava mais com ele. Então eles falavam, porque o Renê é o queridinho. Não, porque tudo pra você é o Renê. Porque o Renê... mas é uma ciumeira, então, né? Porque assim, eu procuro, não que eu não dê muita atenção, eu procuro dar uma maior atenção, porque ele já não tem o mesmo convívio com o pai, né? O pai já tem uma outra família. Então eles cobravam, porque o Renê é seu queridinho, né? Tudo o Renê pode e eu não posso. E eu faço a mesma coisa. Quando ele chega da escola, eu falo, me liga, que ele fica com a avó durante a semana, né? E tem coisa que ele pode, porque ele já tem 20 anos também. E os menores têm que entender isso. E quando ele sai pra balada, eu ligo pra casa da minha mãe, o Renê já chegou? Não. Então quando ele chegar, liga pra mim, porque às vezes eu ligo no celular e a música tá muito alta, ele não escuta, né? Mas aí quando ele vê que eu liguei, ele me retorna. Que bom. Já cheguei, já tô em casa, né? Isso é importante. Tem alguma orientação até para os adolescentes? Quer dizer, quando tiverem dúvidas, vão pro computador ou não? Vai lá e pergunta pro pai, pra mãe, ou sem pra vergonha? Amiga, né? Os adolescentes também tiram muitas dúvidas com os amigos. Eu acho que a referência da amiga não é a melhor, né? Porque a experiência que a amiga passa, a vida da amiga, não é a sua vida. Então, o ideal é você tirar dúvida, se você tem essa abertura, tirar dúvida com os pais. Se os pais têm mais vergonha de falar, ou você não se sente muita vontade de falar com os pais, pede pro pai te levar no ginecologista, né? E te colocar, olha, esse é o seu médico. E no caso do menino, vai... No caso do menino, ou o pai, né? Ou até, às vezes, um médico. Tem hoje tem os pediatra, né? Os médicos dos adolescentes. Então, de colocar um profissional neutro nessa hora é bacana também, porque às vezes tem certas dúvidas que ela não vai perguntar para o pai ou para a mãe, não adianta, né? Então, que ela se sinta à vontade de perguntar pro profissional. Bernadette, você tem alguém assim na família que você acha que o seu filho se sente mais à vontade de conversar? Ou até já pensou em levá-lo? Ebiatra, para quem não sabe, é o médico dos adolescentes, como se fosse o pediatra, dos adolescentes. Não, eu nunca pensei em levar nem sabia, na verdade. Muita gente não sabe do Ebiatra. Mas, de qualquer forma, é uma coisa engraçada. A minha irmã, uma época da minha vida, ela ficou dona de casa e tudo, mas ela ficou um tempo, toda tarde ela ia para minha casa, ela pegava meu filho na escola, ficava com ele para forçar, fazer lição. Olha só, um adulto da família, né? Isso. E o que aconteceu? Ela ficou muito íntima. Então, ele fala coisas para ela que ele não fala para mim. E para os filhos dela, que são meus sobrinhos, que são os gêmeos, que são os melhores amigos dele, eu acho. Tem outros sobrinhos também, que ele gosta muito. Então, assim, aliás, eu pergunto para eles, o Vitor falou alguma coisa? Não, porque está acontecendo alguma coisa, assim, nada grave, mas assim, eu me procuro sempre, e aí, ele falou alguma coisa? Não, mas com você, ele citou, porque é a referência dele. São os primos e essa tia querida, que é uma... que legal ele ter uma tia para ir conversar, né? Uma outra pessoa para se abrir, né? Também é muito importante que os pais cobrem das escolas isso, porque... É função da escola não ensinar só a matemática, a física, a química, mas ensinar também os afetos, a sexualidade, a cidadania, a formação de um projeto de vida, a escolha profissional, porque não faz sentido você contratar um serviço que você coloca o seu filho lá com 5, 6 anos de idade e por 12 anos você vai frequentar aquele ambiente
e aquela instituição só vai escolarizar o seu filho. Às vezes a confiança ele pode ter numa professora. No professor de biologia, E professor muitas de escolas educação têm física. orientação sexual, tem aula Ainda de muito orientação poucas, sexual. muito poucas e infelizmente ainda é muito associado com sexo e drogas. Sim. Ainda essa coisa de evitar doenças sexualmente transmissíveis. Sexo é coisa ruim, perigosa, toma cuidado, né? E isso, às vezes, no lugar de educar que o sexo é uma coisa bacana, bonita, uma forma de união. E quando bem cuidada é o grande ninho do amor, né? Educa-se que sexo é uma coisa para ter medo, para fazer rápido, para evitar perigos. E que, olha... Muito enfoque em doença sexualmente transmissível. Sexo igual a doença. Tem que rever essa maneira, né? E aí faz uma palestra... diferente. Aí faz uma palestra no ano e acho que já resolveu que nem... Por exemplo, tem programas incríveis, bacanas, de entidades, de rádios, de ONGs, que dão palestras de sexo, de drogas, até de profissão. Então tem escola que faz uma palestra no ano, com 800 alunos na quadra, educamos sexualmente. Não, tem que ter conteúdo. E isso é uma cobrança dos pais. Então o Léo tem blog, o e-mail, blog, site, e aí o livro está nas principais livrarias. Legal, o livro felizmente já está na 2ª edição. Quem tiver interesse, basta entrar em contato com o meu site, que é o fraiman.com.br. Lá, inclusive, já tem o link para outros sites, outros blogs e outras mídias para poder oferecer conteúdo para o nosso telespectador. Obrigada, Léo. Carolina. Eu tenho um blog que chama www.carolambrogini.blogspot.com, que é um espaço para a mulher, em geral, falar sobre sexualidade, e também tem bastante conteúdo para adolescente. Eu sou colunista de algumas revistas de adolescente, então elas mandam bastante dúvida. Então eu tenho bastante perguntas de adolescente lá. Legal. A Cláudia? Seu livro também está nas livrarias? Isso, o livro é do Dr. Kevin Lehman, né? Eu sou porta-voz dele no Brasil. E o site da editora é www.mundocristão.com.br, e por lá você pode entrar também no site Garotas de Fé, dentro do Mundo Cristão, né? E também tem um bate-papo lá com vários profissionais, eu também estou lá. Legal. Obrigada a todos por terem vindo, então. Olha, e no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre coordenação motora. Seu filho não vai bem na aula de ginástica, tem dificuldades ou parece uma criança meio estabanada? Como identificar problemas de coordenação e o que fazer para ajudar no desenvolvimento motor? Semana que vem, aqui no Papo de Mãe. Saiba mais sobre o nosso programa, acesse www.papodemãe.com.br e aos domingos, às 5 da tarde, participe do nosso chat. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até lá. Obrigada, viu?